transmitido, faz uma transmissão ao vivo. Tem muitas pessoas em vários lugares que acompanham esses ensinamentos, até presídios. Tem pessoas de presídios que fazem contato comigo e são abençoados através dessa ministração, ok? Estaremos lendo a Bíblia que está no livro dos Salmos, Salmos de número 103, Salmos de número 103, versículos 19, 20 e 21. Salmos 103, 19, 20 e 21. Eu quero parabenizar os irmãos. Primeiro culto de terça-feira, olha a quantidade, muito bom, parabéns. É o primeiro? Primeiro. Os que encontraram, digam amém. Amém. Diz assim, versículo 19 do Salmo 103: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, o seu reino domina sobre tudo, o seu reino domina sobre tudo. Bendiz ao Senhor anjos seus, magníficos em poder, que cumprem as suas ordens, estabelecendo a voz da sua palavra, estabelecendo a voz da sua palavra. Bendiz ao Senhor todos os seus exércitos, bendiz ao Senhor todos os seus, vós ministros seus, que executais o seu beneplácito, que executais o seu, sentai-vos adorando ao Senhor. Na semana passada eu iniciei aqui a ministração sobre angelologia, estudo dos anjos. Eu falei sobre a introdução, eu fiquei na introdução. Depois da introdução eu parti para o primeiro tópico, que foi: os anjos são criaturas de Deus, tá? Os anjos foram criadores, tá? Deus criou os anjos. E aí hoje eu vou falar sobre os anjos são criaturas superiores aos homens. Então, os anjos foram criados por Deus? Sim. Os homens também foram criados por Deus? Sim. Mas por que então que os homens, os anjos são superiores? Os anjos são superiores aos homens. Por quê? Porque os anjos são seres angelicais, são seres divinos. O ser humano não. Os homens foram feitos do pó da terra. Então, homens, seres humanos, não são seres angelicais. Essa é a diferença. Claro, se o homem não tivesse cometido o pecado no Éden, o homem não provaria a morte. O homem viveria por toda a eternidade. Se o homem não tivesse cometido o pecado, o homem não sentiria dores, o homem não envelheceria. Hoje, o homem estaria com mais de 6.000 anos e não estaria velho. Não teria um bigode branco igual o irmão Cleves, por exemplo, careca igual o irmão Cleves, não teria bigode branco igual o pastor Sérgio Brito. Ou seja, estaríamos jovens, porque o que envelhece são as células. O pecado trouxe isso, tá? Mas os homens são inferiores aos anjos, porém são mais importantes do que os anjos. Que isso, pastor? Porque os homens, eu vou falar isso quando eu der a matéria para vocês de antropologia. Eu estou dando todas as matérias teológicas nos cultos de terça-feira. Quando eu falar de antropologia, eu vou mostrar para vocês que os homens são muito mais importantes do que os anjos, mas os anjos são superiores. Ok? Então vamos lá. Os anjos são criaturas superiores aos homens. Apesar dos anjos serem celestiais, os anjos não são divinos, os anjos são celestiais. Divino é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os anjos são celestiais, ok? Então, apesar dos anjos serem celestiais, perfeitos, puros, poderosos, eternos, eles reconhecem que são criaturas e não admitem ser adorados pelo homem. O único anjo que os únicos anjos que aceitam a adoração são os anjos caídos, que acompanharam Lúcifer na rebelião. Só eles aceitam a adoração. Mas os anjos de Deus
anjos, eles não aceitam adoração. Mas tem igreja que adora os anjos, vocês sabem disso. Adora o anjo nesta noite. Anjo não é para ser adorado. Quem merece adoração e deve ser adorado é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os outros não merecem. Vocês entenderam isso? Digam amém. Amém. E o anjo de Deus não aceita ser adorado. Então eles não admitem ser adorados pelos homens. Por quê? Somente Deus é digno de ser adorado. Não está funcionando esse negócio ainda não? Meu Deus, vamos ver o que é isso, hein? Eu vou procurar ver. Apocalipse 19, versículo 10. Apocalipse 19, versículo 10. Olha o que está escrito. 19, 10 de Apocalipse está escrito assim, ó. Eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faça tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Isso foi um anjo que ia ser adorado e não recebeu. O escritor de Apocalipse, João, ele fala sobre a queda de Babilônia e fala sobre esse anjo. Por exemplo, versículo 8: foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça. Aí o versículo 9: disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. O anjo revelando a João. Aí quando chega no versículo 10, João diz assim: lancei-me aos seus pés para adorar. Glória ao Senhor. Porque ele viu glória, ele viu poder, ele viu beleza. Então ele imaginou: estou diante de Deus. E quando ele se prostra, o anjo disse... E o anjo disse: olha, não faça tal, sou teu conservo e de teus irmãos. Ou seja, teu conservo. Eu estou aqui para servir a vocês. E eu falei na semana passada que os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a vida eterna. E quem hão de herdar a vida eterna? A igreja do Senhor, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Então, por essa razão, os anjos estão ao nosso serviço. Embora na Bíblia seja descrito como varões, os anjos na realidade não têm sexo, não pode propagar a sua espécie. Se os anjos não têm sexo, o que eles são? Eles são assexuados. Anjos não têm sexo, então anjo não pode procriar, não tem anja. Anjo não é nem masculino nem feminino, é anjo. O que se define, qual a diferença do macho e da fêmea? É o sexo. Quando nasce uma criança, se pergunta: qual o sexo? Menino ou menina? Animalzinho teve, por exemplo, uma cadela teve filhotes. E minha cadela teve 6 filhotes. Quantos machos? Quantas fêmeas? Já anjo não tem esse negócio, não tem sexo. Anjos são assexuados, automaticamente não pode procriar a sua espécie. Embora na Bíblia seja descrito como varões, os anjos na realidade não têm sexo e não propagam a sua espécie. A mesma coisa, quando Deus quer falar com os homens, Deus não fala homem ou mulher, ele fala homens. Quer entender? Homens. Tanto faz homem ou mulher, tá? Lucas 34, Lucas 20, versículo 34. Lucas 20, versículo 34. Olha o que diz aqui, ó. Respondendo Jesus, disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Aí o 35. Respondendo Jesus, disse-lhe, o 35, mas os que foram havidos por Jesus de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar e nem hão de se dar em casamento. Aí o versículo 36, porque já não pode mais, não se pode casar e nem se dão em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos
da ressurreição. Isso está falando o quê? O crente, após o arrebatamento da igreja, nós receberemos o corpo glorificado. E ao receber o corpo glorificado, automaticamente nós seremos como os anjos. Teremos um corpo idêntico ao corpo dos anjos, e nós não teremos um sexo definido e não morreremos mais, porque nós vencemos a morte através da ressurreição. Ok? Prosseguindo. Então olha, vocês podem botar o versículo que aparece para a igreja, mas não aparece para mim. Jesus, abençoe esses irmãos que não me ajudam. Que aí eu mando a igreja ler, rapaz. Eu sempre faço isso aqui. Senhor, dá juízo ao irmão Evandro e dá juízo ao irmão Gabriel, filho da irmã Roseli. Não vou falar o sobrenome dele para não estragar o negócio, entendeu? Senão estraga, eu não posso falar o sobrenome desse camarada. Então bota aí no telão que aparece aqui na frente, tá ok? Então olha, não pode gerar, porque não tem sexo definido. Lucas 20, versículo 36, eu acabei de ler agora. Os anjos são espíritos diferentes dos homens. Os anjos são espíritos diferentes dos homens, não estando limitados às condições naturais e físicas. Por exemplo, o anjo está aqui. Se ele quiser aparecer em outro país, ele some aqui e aparece lá, em fração de segundos. Ele não está limitado pelo espaço igual nós. Se o anjo estiver aqui e ele precisar lá fora, ele não precisa levantar aqui, ele some aqui e aparece lá fora. Aleluia, glória ao Senhor, glória ao Senhor. E assim será o corpo daqueles que irão receber o corpo glorificado. Corpo idêntico ao corpo de Cristo. Jesus ressurreto encontra com os discípulos, 2 discípulos, caminho de Emaús. Jesus vai batendo papo com eles. Aí Jesus pergunta assim: vocês estão tristes? Qual o motivo da vossa tristeza? Eles disseram assim: o senhor não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? Aí os próprios discípulos: o senhor não sabe de nada, o senhor é estrangeiro, o senhor não sabe. Entre nós viveu um homem poderoso. Esse homem expulsava demônios, esse homem curava, esse homem acalmava a tempestade, esse homem fazia cegos enxergar e paralítico andava, esse homem multiplicava pães, esse homem fazia coisas tremendas. E nós pensávamos que esse homem iria redimir Israel. Só que esse homem morreu. Não redimiu Israel, morreu. É bem verdade que ele disse que iria ressuscitar ao 3º dia. Glória ao Senhor. Mas hoje já é o 3º dia, ele não ressuscitou. Aquele 3º homem diz para os 2: nércios, loucos, vocês não sabem que as escrituras precisam se cumprir? E mostrou para aqueles 2 homens o que estava escrito a respeito daquele homem que eles achavam que iria redimir Israel, que morreu, que disse que ressuscitaria, que já era o 3º dia e que ainda não tinha acontecido a ressurreição. Nesse meio tempo chega ao local onde um deles morava, e antigamente era costume da época, se você encontrasse com alguém, fosse batendo papo e anoitecesse, a primeira casa que chegasse era a casa onde iria pernoitar. Você tinha a obrigação de convidar aquela pessoa, mesmo desconhecida, para ficar em sua casa. E chegou à casa de um deles, e ele disse assim: fica conosco, já está noite. E aquele 3º homem aceitou o convite, entrou. E ao entrar, lavar os pés, sentaram-se à mesa para a alimentação, era pão. E quando colocou o pão sobre a mesa, e que o Senhor deu graças pelo pão, quando deu graças, a presença do Senhor é real aqui. Eu sinto Deus neste ambiente. Deus marcou esse encontro hoje, primeiro culto do ano de 2021, para dizer que o anjo do Senhor, ele está guardando a sua vida, guardando a sua casa, guardando a sua família. Não tem demônio que vai acabar com a sua vida, porque
É real. E de repente, aquele terceiro homem some. Quando eles olham para um lado, olham para o outro, aquele homem não levantou da cadeira, não abriu a porta, simplesmente sumiu. Aí um olha para o outro e fala assim: entendi. É por isso que no caminho, quando ele vinha batendo um papo com a gente, eu senti o meu coração arder. Não era um homem comum. Quantas vezes você sente o coração arder? Quantas vezes você sente a presença de Deus? Quando eu estava quebrado, cansado, muito cansado ontem. E quando foi quase meia-noite, eu estava com a minha esposa no quarto, vendo uma reportagem, e eu dizendo: filha, eu vou desligar a televisão. Ela falou: você vai dormir? Filha, eu vou orar para dormir. E a minha ideia era fazer a oração do gato. Quando ele está cansado, faz a oração do gato, né? Cama. Não é assim? Vocês conhecem essa história? Crente sabe disso, né? Pastor faz isso também. Pastor às vezes ora a oração do gato. Só que eu dobrei o joelho para orar a oração do gato. Presbítero Alessandro, eu não fiz a oração do gato, eu orei mesmo. Por que eu orei mesmo? Porque o coração começou a arder. E quando o coração começa a arder, é Deus agindo na sua vida. E você entra no trono da graça. Glória ao Senhor! Aleluia! É bom servir ao Senhor. Então, não pode gerar por causa disso. Os anjos não possuem corpo carnal material como forma humana, mas um corpo espiritual que é acompanhado de luz, de glória celestial. Os anjos têm um corpo que brilha. O anjo brilha. Tem gente que vê anjo a balde, né? Eu não posso imaginar como gente vê anjo com facilidade. E eu nasci no Evangelho. Fui batizado no Espírito Santo aos 7 anos de idade. Com 7 anos eu regia conjunto infantil. Com 8 anos eu subia no púlpito, pegava o microfone e Deus me usava poderosamente. Criança. Em toda a minha história cristã, eu sou pastor há 30 anos, em toda a minha história cristã, eu só vi um anjo mesmo, uma única vez. Uma única vez. Mas tem gente que vê anjo. Pior que anjo subindo, anjo descendo. E anjo tem uma escada, sobe e desce. Acho que os anjos não tem mais nada para fazer na vida, é só subir e descer a escada. Pastor, o senhor não crê no ministério, na ação dos anjos? Creio. Eu não creio na bagunça que se faz, no descrédito que dá o anjo. Deus me fala que um exército de anjos está indo agora na sua casa. Isso é mentira. É, pastor, é mentira, né? Não precisa de um exército não, gente. Isso é tirar o poder do anjo. Um anjo faz uma ruaça. A Bíblia diz, eu falei na semana passada, um anjo só, ele destruiu 185 mil homens. Um anjo só. Pastor, e como foi esse anjo? Eu vi esse anjo quando eu estava no quartel. Meus pais moravam em Itaipu. Eu dormia no quartel, era percevejo. E só ia final de semana para casa, porque não tinha dinheiro para todo dia, então eu tinha que dormir no quartel. E um sábado eu fui para casa, em Itaipu, meus pais tomavam conta de municípios. Eu tinha voltado para a igreja recente, eu passei um período de 4 anos afastado, e tinha 6 meses que eu tinha voltado para o Evangelho. Meus pais ainda estavam tudo desviados, meus irmãos, todo mundo. E quando eu fui, andava 1 hora a pé até chegar ao sítio. E naquele dia eu vi o anjo. Ele ia na minha frente, voando, lindo. Não vi o rosto, mas vi aquela glória, aquelas vestes brancas. E ele ia voando na minha frente. Eu ia olhando e o anjo na minha frente. E eu não entendi. Quando eu cheguei em casa, eu fui entender. Demônio pegou todo mundo na minha casa. Todo mundo, pastor. Até a irmã Roseli. Cadê a irmã Roseli? Cadê a irmã Roseli? Cadê ela? Fica em pé, irmã Roseli. Fica em pé, fica em pé. Até aquela menina lá que é minha irmã caçula. Me deu um trabalho tremendo. Você é demoniada. Deus me perdoou.
Deus liberta, me deu um trabalhão. Aí eu fui entender que aquele anjo estava cumprindo, está na Bíblia, e o anjo do Senhor acampa-se ao redor do chuteiro e guarda o livra. Ele foi comigo para me livrar daquela força do diabo que estava lá em casa. E naquele dia Deus trouxe libertação à minha família, e todos voltaram para a igreja. E uma semana depois eu estava encostando um caminhão lá e levando todo mundo para morar em Vila Ema, nos fundos de uma igreja, onde eu comecei a namorar aquela loira. Glória a Deus. Então, gente, você pode ver anjo direto, não existe não. O anjo sim aparece, mas aparece em ocasiões específicas. Ele pode aparecer, e depois vocês vão ver também que o anjo pode se materializar. Vocês vão ver isso. Então, o anjo tem um corpo celestial. 1 Coríntios 15, 44, bota aí no telão para os irmãos verem. 1 Coríntios 15, 44. Já está? A igreja leia para mim no 3. 1, 2, 3. Seja assim o corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Corpo animal é o nosso. O homem tem corpo animal, sim. O ser humano é animais racionais, diferente dos animais irracionais, mas nós somos animais racionais. O anjo tem corpo celestial, semeia esse corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Quando o crente morre, é sepultado o corpo animal, mas ressuscita o corpo espiritual, porque na ressurreição nós receberemos o corpo de glória. Corpo espiritual. Vocês estão conseguindo entender? Os que estão conseguindo entender, digam amém? Amém. Prosseguindo então, o aspecto do anjo que acionou a ressurreição de Jesus Cristo era como um relâmpago. Como um relâmpago. Mateus 28, 3. Mateus 28, 3. 28, 3 de Mateus, já está aí? A igreja lê no 3, por favor. Seu aspecto era como relâmpago, e a sua veste branca como a neve. O seu aspecto era como relâmpago. Ou seja, um relâmpago brilha muito. É o aspecto do anjo, como relâmpago. Os anjos aparecem e desaparecem quando querem e se movimentam com uma velocidade incalculável. É uma velocidade que não tem como calcular, porque os anjos não estão presos a nada, não tem limite para o anjo. Porém, apesar dos anjos serem puramente espíritos, eles têm o poder de assumir a forma de corpos humanos. O anjo, ele pode tomar uma forma humana, ele pode aparecer na forma de uma pessoa que você conhece. Isso já aconteceu várias vezes. Eu contei na semana passada de uma experiência. Pastor Nilson do Amaral Fanini, de saudosa memória, foi pastor da Igreja Batista em Niterói. Deus usava muito minha palavra. Ele contou uma experiência que uma vez ele saiu na igreja de Niterói, uma igreja muito grande, uma escadaria enorme. Ele chegou na porta e tinha um velhinho. E o velhinho disse para ele assim: o senhor pode me dar um copo de leite? Ele disse que o sol estava muito quente. E o pastor Fanini disse assim: posso, o sol está muito quente. Quando falou posso, o pastor Fanini foi abrir a porta para entrar, para ir buscar o leite. Quando ele abriu a porta, ele lembrou: o sol está muito quente, eu vou mandar esse homem entrar. Quando ele virou, que ele é o velhinho. Ele falou na mensagem: gente, não tinha como aquele velhinho descer aquela escadaria toda em menos de um minuto. Eu tenho certeza, ele falando, que aquele velhinho era um anjo para testar a minha generosidade. Pode acontecer de um mendigo lhe pedir uma coisa na rua e não ser um mendigo. Pode ser um anjo para testar a sua vida cristã. Que é isso, pastor? Eu vou ter que ajudar todos os mendigos? Não é isso que eu estou falando. Mas pode acontecer. Pode acontecer. A coisa é muito séria. Então eles têm o poder de tomar uma forma humana para se tornarem visíveis aos sentidos do homem, a quem Deus quer revelar propósitos específicos.
Só acontece isso se tiver que revelar um propósito específico. Não vai ser sem motivo nenhum. Gênesis 19, 1 ao 3. Gênesis 19. Aí eu vou ler aqui, ó. Diz assim, ó: vieram 2 anjos a Sodoma à tarde. Estava lá Ló sentado à porta de Sodoma. Vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra e disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa do vosso servo e passai nela a noite, lavai os vossos pés, de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. Porfiou com eles muitos e vieram com ele, entraram na sua casa e lhe fez banquete, cozeu bolos sem levedura e comeram. Quem comeu? Os anjos. Deu para entender? Os anjos. Pode acontecer de alguém chegar na sua casa, você não conhece, você recebe, você dá um café, prepara um lanche, e às vezes você pode estar servindo um lanche, mas não vai abrir a porta para todo mundo, não, pode ser o dedo também. Daqui a pouco você vai querer abrir a porta para todo mundo. O Espírito vai testificar com você. Não haja pela emoção. Cuidado com a emoção, uma coisa muito séria, tá? Os anjos não estão sujeitos à morte, são imortais. Anjos não morrem, eles são imortais. Por isso que os anjos são superiores aos homens. O homem morre, anjos não morrem. Os homens só não irão morrer aqueles salvos em Cristo que estiverem vivos no dia do arrebatamento. Aí eles não provarão a morte, mas caso contrário, provarão a morte sim. Todos os homens passarão pela morte, exceto aqueles que estiverem vivos no ato do arrebatamento. Como a irmã Fabiana diz, que ela não vai morrer, ela vai no arrebatamento. Tomara que Jesus não demore, por exemplo, 50 anos. Daqui a 50 anos, Fabiana vai estar com 90, mais ou menos, né, Fabiana? Você está com 40, né? Pessoal, imagine Fabiana com 100 anos, amigo. Eu suportar essa mulher com 100 anos, vai ficar muito chatinha. Misericórdia. Imagine Fabiana me suportar com 100 e tantos anos. Minha mãe disse que com 50 seria insuportável. Eu não sei quando, eu não sei como é que vai ser quando eu fizer 50. Só Deus. Então é uma coisa séria, tá? Quem não morrer, quem estiver vivo no dia do arrebatamento não morre, caso contrário, todos provarão a morte. Já os anjos são imortais, foram criados no estado perfeito para viverem eternamente. Se o homem não tivesse pecado no Éden, o homem também não provaria a morte. A morte é consequência do pecado. Lucas capítulo 20, versículo 34, 35 e 36. Lucas capítulo 20, 34, está aí já? Tá? No 3 a igreja leia para mim. E respondendo Jesus, disse: os filhos casam-se e dão-se em casamento, mas os que foram dados pedindo e a ressuscitação de mortos, nem hão de casar, nem sentar-se em casamento, porque já podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Filhos de Deus e filhos da ressurreição. Então os anjos que apareceu no sepulcro de Jesus tinham um aspecto como de um mancebo, embora tenha existência há milhares de anos. Mancebo, jovenzinho. Mancebo, jovenzinho. Não existe anjo velho. Esse é o anjo velho. Não, não tem anjo velho. O anjo não tem idade. Por exemplo, a esposa do irmão, esqueci o nome do senhor. Desde aí, a esposa do irmão Beth. Irmã Beth, 45 anos. Segredo, não espalha, não espalha. 45 anos. No arrebatamento da igreja, quando ela receber o corpo glorificado, ela não vai ter a aparência de 45 anos, vai ter a aparência de adolescente assim. Sérgio Brito com 35. Se ela tem 45, tem 35. Sérgio Brito com 35. No arrebatamento, vou estar com carinha de 12, 13.
13 aninhos. Deu para entender? Então, o que envelhece são as células. Então, o anjo, aparência de mancebo, porque o anjo não envelhece, tá? Embora tenha existência há milhares de anos. Marcos 16, 5. Marcos 16, 5. Já está no telão? Já leio o 3, 1, 2, 3. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantado. Viu um jovem assentado, um jovem. Quem era esse jovem? Um anjo. E já com milhares de anos. Deu para vocês entenderem? Jovem. Sobre a sua quantidade, a Bíblia diz que são milhares de milhares, milhões de milhões. Quantos anjos Deus criou? Milhares de milhares, milhões de milhões. O que isso quer dizer, pastor? Uma conta indefinida. Milhares de milhares não tem uma especificação. Milhões de milhões não tem especificação. Daniel 7:10, por favor. Daniel 7:10. Daniel 7:10. Já está aí? Hã? Tá. No 3 a igreja leia Daniel 7:10. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriu-se o livro. Então, essa é a quantidade de anjos, tá? Ainda, Mateus 26, 53. Mateus 26, 53. 26 de Mateus, versículo 53. Eu vou ler aqui. 26, 53 diz assim: ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao Pai, e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Foi quando Jesus foi preso e Pedro decepou a orelha de Malco, e Jesus repreendeu e disse para Pedro assim: Pedro, se eu quisesse, eu falaria com meu Pai, aleluia, velho, e Ele mandaria 12 legiões de anjos. Preste bem atenção. Um anjo só matou 185 mil homens. Imagine o que faria 12 legiões de anjos. Uma legião, tá, pode chegar a 6 mil anjos. Uma legião, 6 mil. Imagine 12 legiões. 12 legiões, tá? Ou seja, Deus criou milhares de milhares, contas indefinidas. Hebreus 12, 22. Hebreus 12, 22. Eu leio Hebreus 12, 22. Olha o que diz aqui, ó. 12, 22 de Hebreus diz assim: mas chegaste ao monte Sião, a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. Aos muitos milhares de anjos. Então o Senhor criou milhares e milhares de anjos. E deixa eu contar uma experiência para eu fechando aqui. Eu estava dando aula de angelologia no curso básico de teologia em uma igreja. Não vou citar o nome, está sendo aí transmitido ao vivo, né? Vai que alguém de lá esteja assistindo, né? Eu estava dando aula em uma igreja de um lugar nosso aí do estado do Rio. Na época eu lecionava em 18 escolas, em 18 núcleos eu dava aula, e a matéria era angelologia. E naquele dia um aluno me pergunta assim: professor, quantos anjos Deus criou? Não, pastor, quantos anjos saíram com Lúcifer? Eu disse: uma terça parte dos anjos rebelou-se acompanhando Lúcifer. Tá bom, pastor. E uma terça parte, pastor, de anjos são quantos anjos? Eu disse: querido, Deus criou
milhares e milhares de anjos. Então a terça parte que saiu foi a terça parte de milhares de anjos. Milhares e milhares é uma conta indefinida. Se milhares e milhares é uma conta indefinida, a terça parte de milhares também é uma conta indefinida. Professor, eu discordo do senhor. Tem que ter uma definição. Tentei explicar de novo. A sala cheia, inclusive o pastor da igreja era aluno. E eu falei assim, querido, não tem uma. Não, mas tem que ter. Que a pouco você, rapaz, você está atrapalhando minha aula, levanta e sai. Se você quiser aprender, você fica aqui. Se não quiser, pode sair. Ele levantou, então eu vou sair, então vai mesmo, vai na fé. Tranquilo, não, continuei dando a minha aula. Aí quando foi na aula seguinte, você vê os visitantes, rapaz, esse pastor é muito bravo. Eu sou muito bravo. Valente. Se você bater o pé, eu saio correndo. Mas quando Deus dá autoridade, não tem jeito, né? E quando chegou na aula seguinte, que era uma vez por mês, não, no dia mesmo eu chamei o pastor e falei assim, esse irmão, ele é onde? Pastor, ele é da nossa igreja, ele é diácono. Então depois vocês fazem uma visita a ele. Eles são daquele muito invocado, vai na casa dele, acabou. Aí na aula seguinte, eu perguntei, e foram lá naquele irmão, pastor? Nós fomos lá naquele dia mesmo, terminou a aula aqui, eu chamei aqui 3 obreiros e fomos para a casa dele. Quando chegamos lá, fomos lá, pastor, ele estava possesso, o demônio pegou ele, deu um trabalhão. Era o sem vergonha que ele não atrapalhava, não. Você não tem autoridade de Deus, olha que problema. Na verdade, o cão ficou invocado, porque eu estava falando, e ele foi expulso. E foi. Fazer o quê? O cara foi expulso. Está enrolado. Então, às vezes, o diabo fica revoltado quando você fala algumas verdades que tem que ser falada, ok? Então, gente, nós vimos hoje aqui, os anjos são criaturas superiores aos homens. Vocês entenderam essa ministração de verdade? Se entenderam, digam amém. Amém. Na terça-feira que vem, eu vou falar sobre a classificação dos anjos. A classificação dos anjos. Porque assim como existe a classificação ministerial, a hierarquia ministerial, nos céus também existe hierarquia. Céu não é bagunça, não. Hoje tem igreja aí que é bagunça, com todo respeito quem estiver me assistindo, mas tem igreja aí que é uma desordem. Não tem hora para começar, não tem hora para terminar. Desordem. E a Bíblia diz o quê? Que tudo precisa ser feito com decência e com ordem. Se vocês observarem, infelizmente isso acontece mais no meio pentecostal. E a matéria que estamos estudando agora na escola bíblica dominical é sobre o Espírito Santo. Então é o movimento pentecostal, e que a primeira aula foi muito boa, ministrada pelo evangelista Marcolino, e com certeza a próxima aula será muito boa também. E aí corrige alguns erros, mas as igrejas pentecostais que não têm ensinamento acabam sendo uma desordem. E aí, se vocês observarem, a hora que a pessoa quer profetizar, a hora que a pessoa quer contar a revelação, a hora que a pessoa quer entregar a mensagem que recebeu de Deus, é quando o pastor vai, irmão, nós vamos terminar o culto. Você está mal, cara. Está rindo? Coisa séria. E aí o pastor fica sem saber o que fazer. Aí levanta um, levanta outro, aí tudo veio que acabar no horário de 21 horas, vai acabar 22. Por que eu... Não, mas Deus me revelou um rolo descendo aqui, ó. Mas o rolo só tem que descer no final do culto, poxa. Por que o rolo não desceu logo no início, que tem tempo? São essas coisas que quem não estuda a Bíblia não aceita. Mas também não tem estrutura cristã. Porque a estrutura, ela vem através da palavra. Quanto mais eu me envolvo com a palavra, mais firmeza espiritual eu tenho. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Por isso que a nossa igreja ensina a palavra. E os crentes aqui são crentes de maturidade. Tem maturidade. Mas tem uns, tá? Não estou dizendo que tem aqui, tomara que não, mas tem uns que fica velho, mas não amadurece. Sabe por quê? Porque o ensinamento aqui sai aqui. Não coloca em prática, não pode ter mudança. Então, semana que vem, terça-feira, a classificação dos anjos. Que Deus nos abençoe. Quero louvar a Deus pela vida de vocês. Você que está em casa me acompanhando, muito obrigado.
obrigado. E eu quero aproveitar aqui e anunciar um debate de quinta-feira, primeiro debate do ano. E o tema é muito bom. Não sei se eu vou falar igual está, mas é mais ou menos isso. O tema de quinta-feira é: você trata as pessoas de fora da mesma forma que trata os da família, ou é diferente? Mais ou menos isso. Você trata as pessoas de fora igual trata os membros da sua família, ou o tratamento é diferente? Olha, vai ter muita gente apoiando, porque somente na igreja tem gente que na igreja não docide um pouco, mas quando chega em casa só a esposa sabe o demônio que ela tem, só o filho sabe o pai endemoniado que ele tem, só o marido sabe o estrupício que ele tem em casa. Misericórdia. Ninguém aguenta, né? Ou não vai comer, ou não vai comer. Então, divulgue isso aí e vamos assistir o debate. Muito obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe, irmão Gabriel.